Olá, poeta aqui. Faz tempo que eu não gravo. Minha vida tá um pouco corrida, mas hoje eu quero falar sobre os acontecimentos da semana e um que me chamou a atenção foi na questão dos legendários, um movimento aí que eles estão tentando resgatar os valores dos homens e etc. Eu não entendi muito bem ainda sobre isso, mas eu acompanhei vários canais aí de pessoas que eu acompanho falando sobre esse tema e eu queria falar sobre isso. A sociedade ela tem colocado na cabeça das pessoas que existe um padrão para as coisas e a gente entende que nem tudo dá para ser com base ali na experiência de uma pessoa e se desencadeando para várias, porque a gente entende que todo mundo tem a sua própria experiência e as coisas que são feitas ali sobre a vida dela está muito correlacionado às coisas que ela vivenciou, às coisas que ela tem como verdade. E isso não dá para você fazer uma receita de bolo e espalhar para todo mundo como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Porque cada pessoa é um indivíduo, cada pessoa tem uma história, tem um contexto, uma vivência, uma essência diferente. Então, quando a gente pensa dessa forma, não dá para você pegar uma receita de bolo e fazer para todo mundo. É igual dieta. Porque muitas vezes a dieta ela não é bem sucedida e não é efetiva na vida das pessoas. Porque ela vê a dieta do seu influenciador favorito e ela acha que aquilo vai ser efetivo para a vida dela. E a gente sabe que não é bem por aí, né? Porque pessoas são pessoas e cada um tem o seu contexto e a sua vivência de forma diferente. Então, quando eu vou fazer um plano de treino ou uma dieta, eu tenho que levar em consideração o contexto dessa pessoa. Eu não posso me comparar ao Renato Cariani ou ao Paulo Musi, porque esses caras trabalham com isso e eles vivem da sua imagem. Eu, em contrapartida, não tenho o contexto deles e a minha vida ela é totalmente diferente, embora eu tenha algumas coisas parecidas com eles na questão de exercício, na questão de cuidar da saúde, mas eu não posso me comparar a essas pessoas porque o meu contexto é diferente e também, de repente, eu nem quero ser como eles. Eu não quero ser musculoso, não quero ter um abdômen trincado, embora isso seja legal, mas acho que não é o objetivo fim. Acho que quando você faz exercício, quando você tem uma boa alimentação, você está buscando, sim, se conectar consigo mesmo, cuidar do seu templo, que é o teu corpo, e fazer as coisas com base ali no que realmente faça sentido para você. E isso muitas vezes está ligado à individualidade, não tem nada a ver com uma pessoa específica, e aí eu sigo o que ela fala, né? Eu, quando era mais jovem, eu participava de uma instituição religiosa onde todo mundo modelava e muitas vezes copiava o líder daquela seita. E uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo é que não dá pra você querer ser igual àquela pessoa, porque ela é diferente. Inclusive, as pessoas até imitavam os trejeitos da mão dessa pessoa e essa pessoa ela era deficiente física, principalmente nas mãos. Então, ela não fazia certos trejeitos porque de repente, nossa, para ficar bonito ou fazer isso ou aquilo. Não, é porque o cara ele tinha deficiência nos dedos e a gente via que as pessoas, né, os outros líderes religiosos ali que estavam dentro daquela instituição modelavam essa pessoa, inclusive os trejeitos das mãos. Então é uma coisa bem bizarra, porque as pessoas não entendem que cada um tem uma história, cada um feito de forma diferente, e eu acredito que esse movimento aí do Legendários, ele traz esse viés, né, é claro que é nobre você resgatar os princípios morais do homem, etc, né, o provedor, o homem forte, aquele que não teme a nada, mas na realidade isso é pouco importante, porque no dia a dia mesmo é que você mostra que é homem, e ser homem não tá nada ligado a você postar vídeo na internet fazendo polichinelo, flexão ou coisa do gênero, muito pelo contrário. Ser homem é ser homem. É você ter postura, ter palavra, é você ter ações condizentes à masculinidade. E ser homem é você
ser responsável pelos seus atos. Eu acho que a primeira coisa é essa. Então não tem muito uma receita de bolo, né? E muitas vezes o homem, ele é o espelho do que ele foi educado por seus pais, né? Eu vivi com os meus pais até meus 8 anos, e depois disso, grande parte da minha vida eu fui educado pela minha mãe. E minha mãe sempre teve um viés um pouco masculino, e ela acabou, né, me mostrando caminhos ali para que eu pudesse ter uma vida adulta mais adequada. Obviamente teve seus erros, seus acertos e tudo bem, mas eu acho que a coisa que eu posso afirmar que ela me deixou é a questão de eu ser homem, de eu ter responsabilidade pelos meus atos e eu vou estar sempre respondendo por mim, nunca pelos outros. Então eu não posso achar que as pessoas elas têm que fazer o que eu acho que deva ser feito, porque muitas vezes pode ser que isso não tenha conexão com o que aquela pessoa ela simplesmente professa. Então tá tudo bem. Eu acho que é bem por aí e a gente acaba se tornando pessoas melhores quando a gente aceita quem nós somos e a gente procura mudar de uma forma que isso não impacte a nossa vida de forma direta. Porque a gente sabe que toda mudança ela tem uma consequência. Então muitas vezes a gente vai deixar de fazer coisas porque a gente foi para um caminho diferente. E ser homem é isso, é assumir essa responsabilidade, é assumir o caminho que você vai seguir e não arredar o pé. Eu sei que é muito difícil, eu acho que a maior tristeza que eu tenho, e acho que a grande maioria das pessoas, é saber que a gente está batalhando, que a gente está evoluindo, que a gente está se educando, que a gente está buscando recursos financeiros, que a gente está buscando promoções no trabalho, ou coisas do gênero, mas em algum momento isso vai acabar, porque nós não somos imortais, nós somos finitos, e todo o sacrifício que a gente está fazendo, em algum momento ele vai ter fim. Então, acho que ser homem é isso, é você assumir a responsabilidade, saber que, embora o teu tempo aqui na Terra ele é finito, mas enquanto você estiver aqui, você vai ter ações e as palavras que você diz terá congruência com essas ações. Então, ser homem muitas vezes é você assumir uma postura de ação, uma postura de proteção e mostrar para o fator externo, né, principalmente para pessoas, que ser homem é você agir com base nas palavras que você diz e que haja congruência. Então, eu não acredito que ter um movimento vai fazer com que as pessoas resgatem ali os valores morais do homem, etc., porque isso é uma coisa individual. Tem muita gente que na internet paga de bom moço, então eu não acredito que propriamente dito ali a gente vai ter alguma mudança se tiver um grupo específico para mudar o comportamento das pessoas, porque isso aí começa na infância. Então, tem certos comportamentos e hábitos que eles estão enraizados dentro de nós por causa da exposição durante muitos anos. Então, para você mudar um hábito, mudar alguma ação, isso leva tempo. Então, não é da hora, de uma hora para outra. Mas eu acho nobre esse tipo de movimento. Obviamente que as pessoas têm criticado ali porque eles têm utilizado o dinheiro, então para ir nesse retiro aí espiritual, você paga uma nota preta e você tem todo um contexto lá, que você também tem a questão das coisas que você precisa levar, que isso também é um custo alto. Então acho que a crítica é essa, porque às vezes as pessoas elas querem utilizar da fraqueza do outro, né, da debilidade do outro para gerar recursos financeiros. A gente vê isso em várias esferas da sociedade, principalmente em instituições religiosas. Então, quando eles vêm com esse viés de, a gente vai resgatar não sei o que, a gente vai mudar a vida do homem, muitas vezes a gente pode ser levado ao engano e à frustração. Então, a gente tem que estar sempre de olhos abertos, mas eu acho que é válido sim, né, esse movimento aí dos legendários ou qualquer outro. Eu acho que ser homem é sim ter atitudes de homem, é ter palavra de homem, e muitas vezes você ter que ir contra os princípios morais que a sociedade ela impõe,
para que você possa defender ali o que é certo para você. Então não adianta eu falar que o Oruan ele é um criminoso, ele é um filho de um criminoso, ele tem algumas ideias criminosas, sendo que eu preciso separar o indivíduo das suas ações. Então, por mais que ele é filho de uma pessoa que teve um histórico, né, de criminalidade, eu não posso endereçá-lo com isso, visto que ele é uma outra pessoa. E ele pode ser diferente. Talvez ele possa fazer coisas iguais e etc., mas eu não posso julgá-lo com base em contextos externos, e sim no contexto dele. Então, ser homem é isso. Eu acredito que vale a pena, sim, a gente sacrificar, a gente dar a nossa vida pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela sociedade. Se a gente puder ajudar quem quer que seja, eu acho que isso é importante, mas muito mais do que eu ajudar alguém, eu tenho que me ajudar. E isso não dá para terceirizar. É uma coisa que eu preciso fazer por mim. Então eu acredito sim que de repente esse projeto dos Legendários seja algo nobre, seja uma coisa muito interessante, mas é só o tempo dirá se eles estão ali de forma genuína para ajudar as pessoas a resgatar sim os valores morais do homem, ou se eles estão ali com objetivos financeiros, né? Mas é isso, eu queria falar sobre isso e expor aí um pouquinho da minha percepção com relação ao que eu tenho ouvido e visto, mas acho que faz parte. Então é isso, eu espero que você goste. Deixa o seu comentário para eu saber aí se você concorda ou não com o que eu falei. Se você não é inscrito, convido você a se inscrever no meu canal e a gente poder crescer essa comunidade aí. E se você também puder compartilhar esse vídeo com alguém que possa se interessar por esse tema, fique à vontade. E é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.